Eu saúdo os irmãos com a parte do Senhor. Não fazer uma coisa hoje. Vamos ver um pouquinho para frente? Existe bem atrás. A Bíblia, né? Senta atrás para depois ver chamado para vir para frente. É, mais ou menos por aí. Não senta no primeiro banco, não. Senta atrás, espera ser chamado. Vamos por aí. É, isso mesmo. Se eles verem. Nós hoje vamos falar. Vamos ler um texto da palavra que se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 8. Gálatas, capítulo 1, verso 8. A partir do verso 8, né? Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como vulo dissemos, e agora de novo também vulo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu, a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Bem, inicialmente, e é uma coisa que nós estamos retomando, essa nova fase, que é uma fase nova, é sobre a doutrina. Primeiramente, vocês são obreiros, vocês precisam entender o que é doutrina. O que é doutrina? Às vezes você fala de doutrina e não sabe o que é doutrina. O que é doutrina? Os advogados falam em doutrina, não é? Eles falam, né? A doutrina diz, tal. Mas nós estamos falando de doutrina bíblica. Mais especificamente, nós estamos falando de doutrina da igreja. Ou doutrina cristã. Tá? Porque existe a doutrina muçulmana, existe a doutrina de várias religiões. Vamos falar da doutrina cristã. A doutrina cristã, a fonte da doutrina cristã é a Bíblia. Certo? A única fonte da doutrina é a Bíblia. Então, como você conceituaria doutrina? A doutrina é um fato isolado? É uma coisa isolada? Não. É um conjunto. Então você diz assim, vamos aprender a definir doutrina. Se ela é uma coisa, se ela é um conjunto, ela não é uma coisa isolada, se ela não é um fato só, ela é um conjunto de coisas, você diz assim, a doutrina da igreja, claro, ela é um conjunto de elementos que emergem da palavra. Como? Como que isso sai da palavra? Emergem da palavra pela operação do Espírito. Então, a doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito. Em quem? Os apóstolos apenas? Em um homem, em um líder? Não. Naquilo que Paulo chama de corpo. Isso. Então vamos lá. A doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito no corpo, ou seja, porque não é um homem sozinho que teve tudo aquilo que Deus revelou, mas Deus revelou, né, a muitos, né, a servos, é a operação do Espírito Santo. Essa é a doutrina. Então nós dissemos o seguinte: a doutrina é um conjunto de elementos que emergem da palavra pela operação do Espírito Santo no corpo. Então, corpo significa eu, Gilmar, Marcos Paulino, Cleverson, Donald, enfim, todos os irmãos que têm a revelação na palavra.
né? Então isso é a doutrina. Então a doutrina está na palavra. Vamos voltar à carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas é bem provável, há uma discussão um pouquinho entre Gálatas e Tessalonicenses. Aí a discussão é o seguinte: a grande maioria acha que a primeira carta escrita por Paulo foi essa. Por que se acha que a primeira carta de Paulo escrita foi a carta aos Gálatas? Por causa da data, ela foi escrita mais ou menos entre o ano 53 e o ano 55 da era cristã. Ou seja, então, possivelmente, alguns falam que foi a primeira, foi Tessalonicenses, mas a grande maioria, pela cronologia, foi a carta aos Gálatas. E a carta aos Gálatas, ela tem origem no Concílio de Jerusalém, que foi no ano 53 da igreja, da história da igreja, ano 53. O que foi o Concílio de Jerusalém? Capítulo 15 do livro de Atos. Paulo não pertencia à igreja em Jerusalém. Paulo pertencia a uma igreja que estava lá na Ásia Menor, que se chamava Igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia tinha sido uma igreja, na grande maioria, de gentios. E Paulo era gentio, Paulo era grego, era de Tarso, tinha título de cidadão romano e era judeu, porque Tarso, uma época da história do Império Romano, foi uma cidade que não era de Israel, não era ligada a Israel, mas ela tomou uma posição de apoio ao Império Romano. E por causa disso, desculpa, estou fazendo, mas vocês vão entender. Ela tomou uma posição de apoio ao Império Romano, e o que o Império Romano fez? Deu um título para a cidade. Toda pessoa que nascesse em Tarso já nascia com o título de cidadão romano. Então Paulo nasceu em Tarso, ele já nasceu com o título de cidadão romano. Só por descendência, quer dizer, ele já nasceu com esse título de cidadão romano. Era judeu porque ele era filho. A mãe dele e a avó eram judias, né? Eram israelitas. Paulo tinha sido educado em Jerusalém, todo mundo sabe, junto a Gamaliel. E ele se converteu e foi para aquela região de lá de Antioquia, não tinha nada a ver, ele disse, não tive com os apóstolos em Israel, em Jerusalém. Fiquei lá, me converti no caminho de Damasco, aquela coisa que todo mundo já sabe. E dali eu saí, ele passou um período, né, quase que, né, a história diz que ele quase que desapareceu por uns 2 anos, antes dele começar a pregar. Talvez o período dele de prova, de experiência dele, até para estudar aquilo que ele não conhecia bem, apesar da experiência que ele teve. No ano 53, a igreja estava mais ou menos com 20 anos de idade, começou a ter um problema em Jerusalém, e o problema foi doutrinário. Qual foi o problema doutrinário grave que aconteceu em Jerusalém? É que os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles achavam que tinha que se adaptar os costumes da lei mosaica ao cristianismo. Ou seja, não tinha problema, tinha que aceitar Jesus, Jesus era Salvador, está tudo certo. Mas tinha que se circuncidar, a criança tinha que ser circuncidada, tinha que se guardar o sábado, não podia comer aqueles alimentos que eram lá proibidos nas leis chamadas leis cerimoniais e morais, cerimoniais e também as outras que eram das leis morais, da lei mosaica, né? Aquilo que era de Moisés. E o pior, aí vem o pior. Isso foi a maior celeuma, veio com o pior. Ou seja, não tinha salvação para gentio. Porque eles estavam apegados a uma frase que Jesus disse aos apóstolos: não tomeis rumo aos gentios. Antes, nem
no caminho dos samaritanos. Antes, vocês precisam ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Baseado nisso, eles achavam que a salvação é só para o judeu. Então criou-se aí uma doutrina complicadíssima e colocava por terra tudo o que a igreja de Antioquia estava fazendo na Ásia. A igreja da Ásia, a entrada, né, de Paulo, as suas viagens missionárias, a primeira, por exemplo, as experiências, entendeu? Em todas aquelas regiões, eram coisas incríveis, extraordinárias. Você não podia negar aquilo que estava acontecendo. Mas a igreja de Jerusalém não aceitava. E Pedro ficou totalmente envolvido. Totalmente envolvido. Tanto que Paulo disse, quer dizer, eu tive que resistir a Pedro na cara. Veja só, Paulo deve ter dito um monte de desaforo para Pedro. E era para Pedro dizer assim, rapaz, quem é você, rapaz? Eu andei com o mestre, rapaz, você chegou agora, né? Você chegou agora, já está querendo tomar essa posição de que Papa sou eu, não é você. Não, o Papa vai ser eu, não é você. Você podia dizer isso, né? Veja, mas Pedro não tomou essa posição, presta atenção, olha só, não tomou essa posição, e mais tarde ele faz menção a Paulo, né? A sabedoria, a cultura que, né, o Senhor usou, o irmão Paulo, ele cita isso. Quando essa confusão toda aconteceu, o que aconteceu? A igreja que estava, né, os servos que estavam em Antioquia, tomaram conhecimento e criou um negócio preocupante. Então nós temos que resolver essa situação, uma dificuldade. E os irmãos de Antioquia viajaram para Jerusalém para se reunir com os apóstolos em Jerusalém para discutir esse assunto, né? Então quem lê lá o capítulo 15 do livro de Atos, essa reunião chamada Concílio de Jerusalém, datado da história, que a Igreja Católica depois chama os outros concílios, tem nada a ver, né? Concílio II, Vaticano I, não sei o que, eles falam por causa daquilo. Esse concílio de Jerusalém foi um concílio importante, foi para colocar em ordem a doutrina. Olha só que coisa interessante, e como é que Deus faz as coisas. Antes da reunião, eu estava totalmente envolvido. Antes da reunião, Pedro tem uma visão. Antes dos irmãos chegarem de Antioquia, Pedro tem uma visão. Ele viu um lençol, né, grande, todo tipo, né, de alimentos, de animais, porque para o judeu nem tudo era puro, né? Nem tudo era puro. O porco não era puro, o coelho, não é? Também não era puro. Tinha o peixe com escama, com casca, aquela coisa toda. Ele teve aquela visão com todos os animais. E o que é que disse a Pedro? Mata e come, não torna imundo o quê? O que Deus purificou. Então, olha só a misericórdia de Deus para Pedro, né? Pedro já foi para a reunião avisado que ele estava errado, que aquele comportamento estava errado. E quando ele foi para a reunião, ele ouviu. Todos falaram. Diz a Bíblia que Paulo e Silas ficaram calados. Também tinha Barnabé. Depois de algum tempo, Paulo tomou a palavra, não defendeu, nem disse que ele estava errado, nada. Paulo começou a falar do que Deus estava fazendo no meio dos gentios. E Barnabé também. Quando eles terminaram de falar, Pedro tomou a palavra e disse assim: olha, não se pode impedir aqueles que dentre os gentios se convertem. Não é? A luz, né? Não coloquem sobre os apóstolos esse fardo que os vossos pais não conseguiram. Entendeu? Quer dizer, tirar a lei, não era aquela coisa toda. Aí, né, o que foi descido do Concílio de Jerusalém? Que se abstivesse da idolatria, da fornicação, do sufocado,
Tá, aquela coisa toda. Aquele concílio foi importante porque, a partir daquele concílio gera algumas tomadas de posição de Paulo. E uma delas foi a carta aos Gálatas. Porque havia se infiltrado no meio da igreja, das igrejas, algumas pessoas de descendência judaica que começavam a corromper, principalmente na região da Galácia, que era uma região muito grande, na Ásia Menor. Então, havia uma penetração de algumas, entendeu? E ele começou, então, a mostrar. Então, o que ele diz? Ele diz assim: ainda que nós, olha só o que ele diz, ele está dizendo, persuado eu a Deus ou aos homens, ou seja, eu estou querendo persuadir alguém, convencer alguém, persuado eu a Deus ou aos homens. Ele disse, se eu pregar, se eu voltar aqui amanhã e pregar alguma coisa diferente do que eu preguei agora, ou se um anjo aparecer e anunciar um evangelho diferente desse, seja eu, seja o anjo, seja quem for, sejamos todos nós, somos anátemas, ou seja, malditos. É a palavra, no grego, é uma das palavras mais terríveis. Eu estava conversando com um grego, ele disse que anátema é uma palavra pesadíssima quando você diz para uma pessoa. Fala maldição, é uma coisa muito pesada no costume. Então Paulo diz assim, se eu voltar aqui amanhã e disser assim, olha, eu vou pregar outra coisa, seja eu anátema, se um anjo descer do céu e disser outra coisa diferente, seja o anjo também anátema. Coisa incrível. Então ele está dizendo o seguinte, ele está falando de uma doutrina. Hã? Que doutrina? Ele diz assim, porque o que eu recebi, o que eu ensinei para vocês, eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Mas eu ensinei uma coisa que eu recebi por revelação. Porque aprove a Deus me revelar. Então diz assim, porque não recebi nem aprendi de homem, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vocês conheceram o meu passado, como é que eu era, o que eu fiz. Eu estava lendo sobre a carta aos Gálatas, né? Sempre gostei de ver alguma coisa, a doutrina sempre me interessou. Eu descobri um relato interessante, dito um relato pelos teólogos, não é os Maranata não, tá? Os Maranata, não, Maranata não. Os teólogos do século XIX. Você sabe o que os teólogos do século XIX disseram sobre a carta aos Gálatas? Sabe o que eles falavam sobre a carta aos Gálatas? Eu estou falando de grandes teólogos, pode ser até Moody, pode ser outros que viveram, como outros que foram até avivados, como Wesley, como tantos outros. Mas não vou falar nem de pastores, nem missionários, não, de teólogos. Eles diziam que a carta aos Gálatas é a carta magna da igreja. Tem ideia do que é isso? Sabe o que é carta magna? O que é carta magna? A Constituição. Qual a carta magna, não é, da América? É a Constituição Federal, é chamada Carta Magna. Qual a Carta Magna? Ou seja, a Carta Magna significa o seguinte, nenhuma lei aqui embaixo pode ferir essa de cima. Existe no Brasil, aqui também deve existir, um Supremo Tribunal Federal. Tem o Supremo Tribunal de Justiça, todas as leis, tudo que quando você é julgado aqui. Quando você é julgado aqui, se você é condenado aqui, você joga para o Supremo Tribunal Federal. É a última instância. O Supremo Tribunal Federal é um tribunal que julga baseado na Carta Magna, ou seja, vai julgar se o que você foi condenado fere a Constituição Federal, chamada a Corte Suprema. Essa Corte Suprema, ela julga baseado na Carta Magna, ou seja, na Constituição. Os Estados Unidos têm a Constituição, não é? Uma das frases, não é, que o americano diz de boca cheia, não é?
né? The American is free. Não é isso? É uma frase da Constituição americana. A América é livre. Isso é constitucional. Eles falam isso empolgados, né? O advogado, eu estava conversando com o advogado, ele disse: a beleza da América é que não existe americanos nem estrangeiros. Existem pessoas que residem na América. O direito é o mesmo. Bonito isso, é uma coisa bonita, não é? Uma coisa interessante. Então vamos voltar aqui. Então a carta aos Gálatas é a carta magna da igreja. Ou seja, você não pode. Olha só, o que os teólogos são? Os teólogos não são os Maranata, não. Os teólogos disseram o seguinte: que nenhuma doutrina pode ferir a carta aos Gálatas. Não fomos nós que dissemos isso? Então vamos lá, mas sim, a carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas diz o seguinte: a doutrina que Paulo pregou é intocável. A doutrina que Paulo ensinou é, como dizia aquele ministro no Brasil, que criou uma frase, uma palavra que todo mundo conheceu: imexível. Não se pode. A doutrina, então a carta aos Gálatas diz assim: a doutrina da igreja é intocável, a doutrina que Paulo ensinou. Aí eu digo o seguinte, não, vamos levantar diácono de uma outra maneira, vamos fazer uma coisa democrática. Vamos fazer eleição? Mas eleição na Bíblia é outra coisa. Eleito segundo a presciência. Isso é eleição. A eleição não tem nada a ver com voto. Então, aqui nós vamos criar o seguinte: o diácono, ele é eleito por votação. Eu pergunto a vocês aqui, não quero falar mal de ninguém, não estou falando mal de ninguém. Eu falo o seguinte: onde está isso na Bíblia? O que Paulo ensinou sobre o diácono? Carta a Timóteo, o que ele fala? Aquilo tudo que se segue, não é? O marido de uma só mulher, que tem seus filhos sob missão, está toda aquela descrição do diácono, que sejam homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, como está lá nos primeiros diáconos que foram levantados no livro de Atos, dos apóstolos. E quem é que vai identificar o homem se é cheio do Espírito Santo? Quem é que vai dizer isso? Será que eu vou olhar? Cheio do Espírito Santo. Esse também é cheio do Espírito Santo. Ora, Samuel olhou o filho mais velho de Jessé e disse assim: esse aí é um ungido. O Senhor disse: mas não é ele não. Então é o de cá, porque ele é mais bonito que o de cá. Não, é de cá. Pois é, Samuel, você olha, você vê, não é? Aparência, e eu não estou vendo isso não. O que eu escolhi é o menor que está lá no campo. Então como é que o Espírito Santo, quem é que vai identificar A, B ou C? O que é que Paulo diz? Paulo diz que o diácono levantado, uma operação do Espírito Santo. Então eu vou mudar isso? Como é que pode? Aí Paulo diz que a igreja tem dons espirituais. E que os dons espirituais são sabedoria, ciência, fé, dons de curar, maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Esses dons, tudo seja feito para edificação. E eu digo: não, o irmão ali canta muito bem, ele tem o dom de cantar, a irmã tem dom de ensinar, aquela irmã tem dom de intercessão, aquela irmã tem a dom do louvor. Eu pergunto: onde está isso na Bíblia? E o que Paulo ensina sobre os dons espirituais? O que Paulo fala? Um fala em línguas, outro interpreta, tudo para edificação. Tudo tem que acontecer no corpo, ou seja, tudo se completa. Ninguém é dono do dom, o dom não é propriedade de A, B, C, mas o dom é no corpo. Um profetiza, outros julguem.
um tem o dom, o outro tem a sabedoria. Enfim, foi isso que Paulo ensinou ou não? Não. Eu estive na Bélgica e o pastor olhou para mim e disse assim: eu creio nos dons espirituais. Ah, que bom, pastor. Mas é muito difícil, muito difícil. Professor, acho muito difícil. Muito difícil. Eu na minha igreja não deixo não. Não sei quando é que é e quando é que não é. É melhor deixar por isso mesmo. Falou assim para mim. Eu tenho uma igreja grande, 500 membros. Você já pensou se eu deixar todo mundo com esse negócio de dom espiritual? Estou perdido. O senhor tem razão. Falei, você já pensou se Jesus, Pedro chegou para ele e disse assim: tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus disse assim: parabéns, né, Pedro? Que bom, né? Bem-aventurado és tu, Simão. Aí, Pedro deve ter ficado, né? Eu imagino Pedro deve ter ficado numa empolgação. Pedro era meio para frente, né? Quando Jesus falou aquilo, ele deve ter ficado numa empolgação terrível, incrível. Ele pensou assim: eu vou entregar a segunda revelação e vou virar papa antes de Jesus morrer. Ele pensou, só pode. Aí ele entrou com a segunda: o senhor não vai para Jerusalém porque eles querem matar o senhor lá. E Jesus olhou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Você já pensou se Jesus não tivesse discernido ali naquele momento? E eu falei para o pastor: pastor, o mesmo que entregou uma revelação profunda e maravilhosa, entregou uma loucura, uma coisa do adversário logo em seguida mesmo. O mesmo homem, o mesmo apóstolo. E aí? A função da igreja, e Jesus ali é como igreja, porque em várias partes na Bíblia, Jesus toma a função de corpo, e ali Jesus está mostrando o seguinte: a igreja tem que discernir, isso aqui foi uma revelação, isso aqui não. Isso aqui Paulo mostra com clareza na vida da igreja, e é por isso que o funcionamento da igreja tem que ser como um corpo vivo. E se o corpo está vivo, a cabeça é Cristo. E Paulo diz assim: o que é que acontece no culto? O que acontece no culto? Tem doutrina. Vamos lá, primeiro, tem salmos. Tem salmo. O que é salmo? Louvor. O que nós fazemos? Cantamos. Vocês cantaram aqui, não cantaram? Canta e tal, né? Às vezes canta tudo desafinado, que maravilha. Lá na igreja de Vila Velha tinha uma senhora, Dona Dalva conhece, ela morreu. Eu gostava, Dona Catulina. Dona Catulina era uma benção, não perdia uma madrugada, orava por mim toda madrugada. Eu não deixava ninguém brigar com ela. Eu achava que a Dona Catulina não tinha mais pecado. Ela já tinha mais de 80 anos, que não tinha mais pecado. E tinha um pastor lá que dizia assim: essa aí, ninguém arma mais para ela. Porque ela que está armando para os outros agora. Quer dizer, o adversário não arma para ela, que arma. Porque ela santa, santa, santa. E ela chegava para cantar, cantava, e ela tinha aquela vozinha estridente lá em cima, desafinadíssima. Não estava nem aí, cantava, e amém, certo. Quando nós nos reunimos, tem louvor, né? Tem salmo, tem doutrina, tem a pregação da palavra, tem revelação, tem profecia, é o culto. Esse é o culto que Paulo ensina. Tudo seja feito para edificação. Esse é o culto. É o culto que Paulo descreve. Eu estou descrevendo uma heresia, eu estou escrevendo uma coisa que não existe, eu estou escrevendo aquilo que a Bíblia fala. Vocês estão cansados de ler isso na Bíblia? Esse era o culto. Como é que era o pastor? Não despreze, Timóteo, o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Eu estava no Manaim, dando uma aula, dei essa aula no sábado, na segunda-feira a internet acabou comigo. Minha filha falou: papai, estão bombardeando você na internet. Eu digo, aquela velha história daquele poeta oprimido que tinha no Brasil. Falem mal, mas falem de mim. É mais ou menos por aí. Eu disse o seguinte, e vou repetir aqui, quem quiser botar na internet, vai botar. Eu disse o seguinte: se Paulo ressuscitasse, não sei onde ele está enterrado, não sei se
foi decapitado, não sei o que foi, onde foi preso em Roma, não sei onde ele estiver, não sei onde ele foi, né? Se ele ressuscitasse e chegasse no Brasil fazer uma visita, igrejas no Brasil, não fala nem América, não, na América, fala no Brasil. Mas chegasse numa igreja lá, Pai do Senhor, talvez é possível que diga assim, boa noite, quem é o Senhor? A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Sim, boa noite. Entendo muito bem esse negócio. Senta aí, o que é que o Senhor deseja? Nada. Conhecer a igreja. Parece que quer conhecer a igreja e tal. Como é que é? Como é que foi? Tem pastores, diáconos. Como é que é o diácono, né? Como é que é o diácono levantado aqui, eleição? Nós temos uma eleição de 2 em 2 anos, né? O diaconato se renova de 2 em 2 anos para eleição direta, os membros votam, né? Alguns irmãos se reelegem, né? Uma coisa muito interessante que médico sempre se reelege, que ele dá amostra grátis para todo mundo, então lá no Brasil não perde uma eleição. É assim, é. E o pastor, nosso pastor é formado em teologia, fez um doutorado fora, não é? Ele fez teologia na Universidade de Campinas, saiu, fez um doutorado em Londres, especializou em divindade, defendeu a tese sobre o inferno, né? Tal, muito culto, fala hebraico fluentemente. Tá. Como é que é o culto? Então, o culto é uma liturgia, não é? Nós temos a parte devocional, né? Depois temos a parte da homilia, né? Que é a parte onde o pastor exerce a sua técnica da homilética, que é o discurso. Tá. Muito bem. Saísse dali, chegasse numa igreja, nossa, eu estava lá, chegar lá, quem é o senhor? Né? A paz do senhor, irmão. A paz do senhor, irmão. Irmão, senta aí. Senta aí. Quem é o senhor? Não, senhor Paulo. Pois é, irmão Paulo, senta aí, a paz do senhor, senta aí. E o irmão Paulo olhasse e dizia assim, como é que é o senhor? Eu sou diácono aqui. Sou diácono, como é que é o senhor? Como é que o senhor foi levantado? Uma luta, né, meu irmão? Clamando aí, buscando o senhor, madrugada, jejum, né? Você sabe como é que é a prova, né? Aí, o dia lá, o senhor revelou. O senhor deu uma revelação que eu, né, me levantasse para o diaconato, irmão. Estou nessa batalha aí, né? Exercendo o meu serviço aí. Que bom, mas estamos aí na luta. E o senhor? Não, estou aqui fazendo uma visita. E o pastor? O pastor fulano e tal, né? E o pastor, como é que é o pastor aqui? Não, o pastor, ele se converteu. Você sabe que ele se converteu até depois de mim? É mesmo? É. Mas o senhor revelou aí ao presbitério, né, os pastores reunidos todos, o presbitério revelou uma profecia lá, que ele fosse levantado ao ministério, e o presbitério impôs as mãos e ele é pastor, pela imposição das mãos de outros pastores. Que bom. E o culto profético, o culto aqui, irmão, aqui o culto é profético, né? Nós temos o louvor, prepara o louvor direitinho, a mensagem e tal, o senhor revela o que vai acontecer no culto, e é por aí, e nós vamos nessa batalha aí. Paulo ia dizer assim, eu sou maranata, não é possível, poxa. Aí você diz assim, tá vendo, você é soberbo, né? Preso no senhor. Não estou dizendo maranata no sentido de que ele seria, eu estou dizendo que o que nós colocamos em prática foi uma doutrina que Paulo falou, que Paulo ensinou. Nós revivemos aquilo que ele ensinou. Ele diz assim, o que eu ensinei, eu não aprendi de homem algum, foi por revelação. Meus irmãos, um irmão foi fazer uma visita na minha casa, começou a falar sobre de doutrina, e eu perguntei a ele, pastor, estou fazendo teologia. Ele disse, estou fazendo teologia. Teologia. Que bom, né? Estou conhecendo muita coisa. Que bom. Aliás, estou vendo muitos defeitos nos pastores. É mesmo. Aliás, o pastor da minha igreja esses dias foi pregar sobre a mula de Balaão. Pastor, não é a mula de Balaão, é a jumenta de Balaão. Eu digo, vamos lá, fala o seguinte, se pregar jumenta, quantos vão se converter a mais? Se for mula ou jumenta, vamos lá, vamos ver como ele vai pregar mula,
E depois você entra e prega a jumenta, e vão ver quem vai se converter mais. Foi quem falou na mula ou na jumenta. Não, mas está errado. No sacrifício lá, no local, no sacrifício tal, assim, naquela época não era não era o cordeiro, era o novilho. Ah, tá. Não era o cordeiro, era o novilho. Tá, muito bem. Então nós vamos pregar sobre novilho e cordeiro, vamos ver como é que vai ser o culto. Com o negócio. Ele, capaz, disso aí nós saímos. Falei para ele. Eu vi teólogos, cheguei, caí de paraquedas, com 19 anos eu me converti, vi teólogos extraordinários falar, não aconteceu nada. E vi Jairo, semi-analfabeto, falar 5 minutos, aquela palavra tudo errada e um monte de gente se converter. Então as pessoas às vezes pensam que a cultura, nada disso, a doutrina, ela está na palavra, já ela subsiste. Nós não criamos uma doutrina. Não criamos uma doutrina, ela existe. O Senhor só nos trouxe de volta a uma doutrina que já existe, que está na palavra. Então Paulo diz assim: se eu anunciar outro evangelho, ou seja, se eu ensinar para vocês coisa diferente do que eu ensinei agora, seja eu anátema. É o camarada deu aula de Bíblia no começo lá do seminário, antes de mim, aula de Bíblia. Aliás, nós dávamos juntos, ele dava uma parte, eu dava outra. Depois o camarada foi dizer que os Maranata faz bibliomancia. Você vê que sujeito louco. Quando a carta aos Hebreus diz assim, a palavra viva, já falei aqui para vocês, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que vai até a divisão de alma e espírito. E os gregos falavam que a alma era a parte animal e o espírito era a parte de Deus. Eles falavam isso. Quando a carta aos Hebreus diz aquilo, que está dizendo o seguinte: a palavra viva, ela separa o que é do homem daquilo que é do espírito. Está claro. Que palavra? A palavra viva, não é a letra, porque a letra mata. Mas a palavra viva, quando você clama, quando o Espírito Santo dá vida a essa palavra tem vida. Então, nós não estamos falando de uma experiência, nós estamos falando daquilo que está na palavra. Jesus abriu a palavra e disse: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque me ungiu. Hoje se cumpriu essa palavra, está lá, na Bíblia. Aí você fala sobre clamor pelo sangue de Jesus. Eles falam muito de clamor pelo sangue de Jesus. A Bíblia está repleta disso. Uma das doutrinas mais empolgantes em toda a Bíblia é a doutrina do sangue. A doutrina do sangue. Desde o Gênesis, desde o sacrifício de Caim e Abel. Se você pegar o sacrifício de Caim e Abel, se eu fosse Deus, eu não ia gostar do sacrifício, eu queria o sacrifício de Abel. Por quê? Ele apresentou fruto da terra, ele é vegetariano. Ainda mais pessoal agora que tem negócio de diet. Caim era o tal, porque o Caim gostava do fruto da terra, diet, melancia, abóbora, entendeu? Negócio, cenoura, alface, tomate, fruto da terra, maravilha. Aí vem Abel e mata o cordeiro. Você vai pegar um animalzinho e matar. Eu gosto mais de animal. Para eu matava Abel. Caim não, Caim é o bom. Entendeu? Não é isso? Não é assim que se vê? Mas o sacrifício que agradou a Deus foi o de Abel. Por quê? Porque era profético. Então, desde o Velho Testamento, você vem a experiência do tabernáculo. Você vem como Deus levanta os sacerdotes, não é? A consagração dos sacerdotes, o sangue derramado na orelha, no polegar, no dedão do pé. Então isso é uma outra. Então você vê, 3 testificam na terra: a água, o sangue e a palavra, e o Espírito, perdão. A água, o sangue e o Espírito. O sangue ainda testifica
A carta diz assim, entrar no santo do santo com ousadia, pelo sangue. Como é que você entra no santo dos santos com ousadia? Pelo sangue. O que é ousadia? Vocês têm ideia do que é ousadia? Você chega de noite para falar com o Senhor, estou numa luta. Fica lá, Senhor. Aí o anjo disse, o que você... Não, eu precisando falar com o Senhor. Tem que agendar um horário. Para falar com o Senhor tem que agendar um horário. Não pode ser hoje. Esse mês a agenda está toda tomada, toda só com o pessoal da Ásia, Japão, Coreia e tal. E o mês que vem está todo lá para aquele pessoal da África. Um monte de gente lá, está toda a agenda tomada. Gente, eu não posso... Não, com o Senhor está difícil agora. Você tem que agendar talvez para o ano que vem. É assim? Vou contar uma experiência de Jairo. Já chegava no meu consultório, eu estava atendendo o doente lá, às vezes o doente na maca, examinando, daqui a pouco a porta abria. Jairo, estou precisando de uma receita. Aí eu olhava para ele assim, eu vou preencher aqui, vou entregar para você. Só um minutinho que eu vou te entregar. Tá bom, estou aguardando aqui, hein? Demora não. Puf, fechava a porta. E a mulher ficava espantada, não demora, ele está quase 90 anos. Quando tiver 90 anos, quando tiver nessa idade, eu vou estar correndo na rua dando pedrada dos outros. Então deixa. Ela ficava rindo e tal, ia lá. Aí ela dizia assim, ele é ousado, né? Ele é ousado. Ousadia é exatamente mais ou menos isso. Você chega em casa, você clama pelo sangue de Jesus, senta direto no Santo dos Santos, não tem anjo para perguntar, eu vou ter que marcar a hora, nem nada. Você senta direto no Santo dos Santos e diz, Senhor, eu preciso falar com o Senhor hoje, agora. Isso é ousadia. Isso é doutrina básica na palavra. Não tem nada de diferente. Quando nós falamos de uma doutrina, nós estamos na doutrina hoje de salvação, extraordinária. A descoberta da salvação. O que é salvação? O que é o chamado, não é? O ato da salvação, o processo da salvação, aquilo que é o caminhar. Então, enfim, tudo isso é uma doutrina. Então nós temos que hoje valorizar isso, e se alguém anunciar coisa diferente, seja anátema. Mas os Maranata diz que é outra doutrina diferente, é anátema, sim. Por quê? Não sei porque os Maranata não, porque nós estamos vivendo uma experiência da palavra. Qual a diferença? Está aqui. Pode falar o que quiser. Bíblico. Não nada com os irmãos lá de fora. Nada, não. A doutrina está na palavra. Não tem nada. O que nós pregamos que não está na palavra? É bíblico. É uma experiência nossa, vivida. E é isso que o Senhor quer. Hoje, os obreiros precisam entender isso. Um irmão chegou, né? Chegou lá, saiu, né? Nós estávamos esse dia discutindo sobre a doutrina da Maranata. Eu digo, eu soube que vocês discutiram num churrasco regado a Coca-Cola, discutindo uma doutrina que veio através de jejuns de 72 horas, de 48 horas, de madrugada que começava às 4 da manhã, com um povo que chorava aos pés do Senhor, com jejum de 72 horas, e servos que faziam isso direto toda semana, durante anos e anos, como eu vi. Servos que jejuavam 5 dias. Uma vez, o profeta foi lá dizer para ele, encerra o jejum. Ele dirigindo um caminhão numa siderúrgica, do 5º dia de jejum, sem comer e sem beber. Entendeu? Para chegar na igreja, ser usado com graça, com poder, para o Senhor mostrar uma revelação na palavra. Servos aos pés do Senhor, orando, jejuando, madrugando, vigília que começava às 11 da noite, saía 2 horas da manhã, às vezes caía fogo do céu. Aí você pega uma doutrina dessa e vai discutir numa mesa de churrasco com Coca-Cola? Você acha que o Espírito Santo vai dar essa confiança? Você acha que o Espírito Santo é tão injusto que um povo que jejuava, que madrugava, que chorava aos pés do Senhor, tem uma doutrina para um grupo tomando Coca-Cola e comendo churrasco, bem passado ou mal passado, para discutir uma doutrina que Deus deu? Vocês acham que o Espírito Santo é injusto?
Vocês acham que o Espírito Santo vai concordar com isso? Ah, irmão, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu via naquela época fogo cair do céu. Eu vi. Fogo caiu do céu, fogo. Eu não era convertido ainda, eles foram para uma vigília na beira da praia, caiu um raio, a estaca ficou em brasa, até embaixo. Caiu o fogo do céu e queimou o chão. É isso. Agora você vai discutir nessa base de para lá e para cá? Não, irmãos. Gente, é gente. E Paulo disse, se eu me desacertar amanhã e voltar aqui desarrumado, desacertado, e negar tudo que eu preguei, seja eu anátema. Isso serve para todo mundo que está aqui, até para os que saíram. Para nós que estamos aqui, para mim, para todos que estão aqui, e para os que saíram também. Ah, está falando mal dos que saíram. Não estou falando mal, estou falando que Paulo disse. Paulo disse, se eu voltar amanhã e anunciar um evangelho diferente do que eu estou pregando hoje, seja eu anátema. Tá. Qual o problema? Então, estou eu querendo persuadir a homens ou a Deus? Se fosse assim, não seria servo. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma experiência doutrinária importante. Quando eu vim para essa obra, quando eu cheguei, a pregação mais interessante de Davi e Golias, né? O Senhor tinha dado uma revelação que Davi seria sempre o tipo dessa obra. E a mensagem que se pregava era Davi e Golias. Até prega até hoje, né, Davi e Golias. Até minha neta adora essa mensagem. Davi e Golias. Ela com 3 aninhos chegou lá em casa um dia empolgada. Vô, vamos lá para a sala que eu quero conversar com você. Ela foi lá para a sala, a avó e a mãe na cozinha, eu com ela na sala. Vou fazer uma coisa que eu aprendi hoje. Tá, o que você quer? Você fica lá. Tá. Eu fiquei lá no canto, ela olhou para mim, ela pegou uma bolinha, ficou com uma bolinha na mão. Você é Golias, você é grande, forte. Eu sou pequenininha, fraca. Mas eu vou te matar em nome do Senhor dos Exércitos. Você aprendeu bem para valer. Espera. Fica aí. Vai pegar a bolinha e jogava. A bolinha batia em mim. Agora você cai. Aí eu caí no chão. Glória a Deus! Venceu. O Senhor venceu. Tá. Aprendeu. Criança. Foi a mensagem do início. Depois veio a segunda mensagem. A longa guerra. Casa de Davi, casa de Saul. Foi uma longa guerra. Depois vieram os valentes de Davi. Os valentes de Davi. Estava faltando Absalão e Adonias. Eu digo, até quando que vai chegar esse negócio? Quando é que vai aparecer que diz que Davi é tipo essa obra? Agora só está faltando Absalão. E a gente já sabia que era o final de Absalão. Ia morrer pendurado pelos cabelos com a flecha, né? Tal. E Adonias. Um para tomar o governo e outro para a herança. Meus irmãos, a obra, ela tem um caminho profético determinado. Sabe qual é a nossa luta? Continuar nela. Não somos melhores do que ninguém. Olha, Amadeu disse lá em Framingham que só os maranatas vão para o céu. Nunca disse isso. Jamais diria isso. Não estou dizendo isso. Olha, os maranatas são... Não, não estou dizendo nada. Estou dizendo uma coisa. Deus colocou no nosso meio uma obra. Deus colocou, nos deu uma doutrina. Essa doutrina, aí sim eu vou dizer, essa é intocável. Porque não é nossa. Porque a fonte é a palavra. E quem nos deu foi o Espírito.
muitos que foram usados já morreram. Jonas, o Barros, Dodge, né? Já morreram. Mas a revelação que eles tiveram ficou. Né? Muitos vão morrer. Edmar vai morrer, esses velhos, tudo vão morrer. Nós, jovens, vamos ficar. Vamos morrer tudo. A doutrina vai continuar. Entendeu? Doutrina vai continuar. Vai passar. Entendeu? Os jovens virão, outros vão pregar aquilo. Deus vai usá-los. Revelações só vai continuar. Não tem problema nenhum, não. Porque a doutrina é o que Paulo diz. É aqui, ó. Então nós temos que hoje, o mais importante de pensar é exatamente nisso, na doutrina. Amém?